Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Quem é freguês antigo do Fala Gringo, quer dizer, quem acompanha o Fala Gringo há algum tempo, com certeza já percebeu que eu gosto muito de ilustrar os episódios com obras de arte brasileiras. Apesar disso, nunca falei especificamente de nenhum artista ou movimento artístico do Brasil. Só que agora temos a oportunidade perfeita. Neste ano de 2022, vocês vão ouvir falar muito dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse foi um movimento muito importante para a história da arte e cultura do país, porque ele marca o início do movimento modernista, que vai trazer uma identidade própria para as produções artísticas e literárias do Brasil. Bora conhecer alguns precursores e principais figuras desse movimento aqui e saber por que ele é tão importante? Além disso, também teremos vocabulário relacionado à arte e cultura e expressões idiomáticas para ajudar você a entender melhor o português do dia a dia. Essa temporada tem o apoio da Francesca, Ronja, Tatiana, Nicolaus, Guillaume, Daniel, Camille, Juan, Ana Bacheva, Henrique Lee e Christine. Lene, eu quero apoiar o seu trabalho também. Como faço? Muito simples. Basta acessar falagringopodcast.com. Você vai encontrar o banner da lojinha do Fala Gringo. Você pode apoiar essa temporada ou adquirir as transcrições dos episódios das temporadas anteriores. Lá na página tem tudo explicadinho. Outra forma de colaborar com o Fala Gringo é avaliando o programa nas plataformas de podcasts. Você pode fazer isso na Apple Podcasts e agora também no Spotify. Seu review é muito importante para a plataforma sugerir o Fala Gringo para outros ouvintes, certo? Vocês já estão cansados de ouvir isso, mas tem sempre gente nova chegando por aqui. Eu preciso fazer a propaganda do meu negócio. E por fim, antes de a gente entrar no tema do episódio de hoje, eu quero mandar um super abraço para todos os professores e professoras de idiomas que indicam o Fala Gringo para os seus alunos. Eu me sinto muito honrado em saber que esse material que eu produzo com tanto carinho nesses 2 anos tem sido uma ferramenta tão útil e que auxilia o trabalho de vocês, especialmente porque eu sou apenas um brasileiro, não sou nenhum especialista em idiomas ou linguagem, apenas um entusiasta do aprendizado de línguas. Então, fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Vamos agora descobrir o movimento modernista no Brasil. É comum a ideia de que o movimento modernista no Brasil foi um divisor de águas na nossa cultura, e de fato não é nenhum exagero. Só para a gente se situar no tempo, aqui estamos falando da primeira metade do século XX, mais especificamente nos anos de 1920, certo? Bom, influenciados pelas inovações artísticas que estavam acontecendo na Europa, como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, muitos artistas brasileiros também sentiram a necessidade de reinventar a arte e a literatura nacional, o que implicaria em desconstruir as regras artísticas vigentes, fugir das métricas das poesias para os poetas, explorar outras formas e iluminações para os pintores, retratar a sociedade da época, enfim, fazer algo mais à cara do Brasil mesmo. A ideia era se inspirar nos movimentos artísticos de fora, mas fazer algo genuinamente nosso, não apenas reproduzir os padrões estéticos europeus como se fazia até então. É nesse contexto que se realiza a Semana de Arte Moderna de 1922, um grupo de artistas e escritores que já vinham fazendo alguns experimentos se reúnem nesse evento no Teatro Municipal de São Paulo, lindo Teatro Municipal de São Paulo, para fazer uma amostra do que seria esse novo momento das artes e da literatura no Brasil. Participaram pintores e pintoras como Anita Malfatti e Di Cavalcanti, escritores como Oswald de Andrade e Mário de Andrade, escultores como Victor Brecheret e o músico Heitor Villa-Lobos. Mas aquela modernidade toda não agradou muita gente. O pessoal que estava acostumado com pintura, escultura e literatura clássica
quando viu as obras modernas, com suas formas estranhas, se perguntavam: será que esse quadro não está pendurado de cabeça para baixo? Isso aí não tem nada a ver. Houve gente vaiando os poemas que foram declamados, enfim. Com a reação negativa do público e da crítica, o evento aconteceu, mas sem grandes repercussões, sem muito falatório a respeito dele. Só que aquilo era apenas uma sementinha que foi plantada. E com o passar dos anos, o modernismo, como movimento, foi se fortalecendo, a proposta daqueles artistas foi amadurecendo e a Semana de 22 passou a ser vista de fato como o acontecimento que inaugurou o movimento modernista no Brasil. Vamos ver de forma prática quais foram as inovações trazidas pelos modernistas. Começando por um ponto muito importante aqui para a gente, a linguagem. Uma das características do modernismo brasileiro é uma abordagem linguística próxima da oralidade, seja na música ou na poesia. Então, se passou a prestar mais atenção ao nosso jeito de falar no dia a dia, sabe? Já registrando vocabulário e formas tipicamente brasileiras. Por exemplo, no poema Pronominais, do Oswald de Andrade, um dos organizadores da Semana de 22, ele chama a atenção para as diferenças entre a língua ensinada na escola e a língua falada no dia a dia. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Observe o impacto desse tipo de movimento para nossa escrita. Aqui, o escritor já reivindica o uso do português brasileiro, já reconhece um português que é falado no dia a dia dessa nação brasileira que não reflete os padrões gramaticais ensinados na escola, o padrão europeu, o padrão de Portugal. Essa ideia de ser mais fiel à linguagem do povo, à primeira vista pode parecer uma coisa simples, não é nada de inovador, até mesmo uma bobagem. Mas, como a literatura de um país poderia refletir a sociedade de um período se essa história e essa literatura e essas narrativas passariam sempre por um filtro, ganhando palavras mais bonitas, descrições romantizadas ou o que quer que seja para corresponder à norma vigente? No último episódio do Fala Gringo, temos um bom exemplo disso, né? Eu contei a história da Maria Carolina de Jesus, uma escritora que teve pouco acesso à educação, estudou apenas 2 anos, mas aprendeu a ler. E quando adulta, morando numa favela, catando papelão no lixo para conseguir algum dinheiro para alimentar 3 crianças, a Maria Carolina de Jesus começa a escrever o seu primeiro livro, com muitos erros de português e informalidades, mas ainda assim com muitas coisas importantes a serem ditas. Imagina se esse livro, que é uma obra importantíssima para entender o país, a formação social do país, fosse reeditado para dar uma floreada no texto, ou se ele deixasse de ser publicado porque não está dentro de um padrão ou escola literária. Imagina que perda! Então, por que ter esse distanciamento entre a forma que falamos e a forma que escrevemos? Quantas vozes estamos calando quando temos uma barreira de norma? É uma coisa para a gente pensar, não só no português, mas em qualquer idioma, claro. Eu gosto de refletir sobre isso, pensando também nos meios de comunicação do Brasil. Vemos bastante unidade, principalmente no sotaque, no acento. A mídia, no geral, ignora toda a nossa diversidade linguística e tem apresentadores e atores de sotaque, abre aspas, neutro. Porque causa estranheza quando a gente vê uma pessoa falando um sotaque diferente na TV. Afinal, não somos um país de tamanho continental? Por que a gente não celebra isso? Por que a gente não inverte a ordem das coisas, como idealizou o poeta, mais uma vez, Oswald de Andrade, no poema Erro de Português, de 1927, que ele diz assim: quando o português chegou debaixo de uma chuva, vestiu Índia. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Eu gosto muito desse poema, de imaginar essa situação contrária. E esse poema ele tem uma relação com outro ponto super importante do modernismo. Na busca dessa identidade, o modernismo brasileiro focou bastante
nas culturas indígenas e afro-brasileiras. Um bom exemplo disso é o livro Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, que também foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Conta a história de um índio, nascido na floresta amazônica, que vai até São Paulo com os irmãos em busca de um amuleto, e nessa jornada ele se envolve em todo tipo de situações e confusões. Esse livro, além de fazer uma crítica ao comportamento dos brasileiros, que o Mário representa por meio desse personagem nada idealizado, pelo contrário, é um anti-herói cheio de defeitos, preguiçoso, ele também traz vários elementos das lendas indígenas e do folclore. Isso na literatura, né? Na arte, a gente começa a ver isso de uma forma muito forte nos trabalhos da Tarsila do Amaral. Guarde esse nome, porque estamos falando definitivamente da pintora mais famosa do Brasil. Suas obras retratam as cores, as formas, a fauna, a flora, as pessoas e tradições culturais do Brasil da primeira metade do século XX. O quadro mais famoso da Tarsila chama-se Abaporu, que quer dizer comedor de gente, em Tupi-Guarani, uma das muitas línguas indígenas brasileiras. Se você quiser saber sobre a influência das línguas indígenas no português, são muitas, ouça o episódio número 2 do Fala Gringo, tá certo? Agora, se você não conhece a obra, o Abaporu, vamos fazer um exercício de imaginação juntos e depois você pode conferir a obra na internet. Vai ser o nosso jogo, ok? Bom, nessa obra nós vemos o personagem sentado em um ambiente aberto. Não dá para saber ao certo se se trata de um homem ou de uma mulher, mas esse personagem está sentado com uma das mãos apoiadas na cabeça, como o pensador de Rodin. Essa figura parece bastante desproporcional. Ela foi pintada numa perspectiva em que mãos e pés são muito grandes e a cabeça bem pequena, o que para muitos críticos é uma forma da Tarsila retratar a sociedade daquela época. Um povo que trabalha muito, mas pensa pouco, tem pouco senso crítico. Ao fundo, nós temos o céu bem azulado, um cacto e um sol. O cacto simboliza a vegetação das regiões secas e o sol, que foi pintado de uma forma que também parece um olho, vem reforçar esse nosso clima tropical e, de acordo com algumas interpretações, até mesmo a dura rotina do trabalhador rural. Não só em Abaporu, como em outras obras da Tarsila, se percebe muito o uso do verde, amarelo e azul, que são as cores da bandeira do Brasil. Abaporu foi pintado por Tarsila do Amaral em 1928 como um presente para o seu marido, o Oswald de Andrade, o poeta que eu acabei de citar 2 textos. E aí, quando ele vê essa obra, ele fala para ela que é definitivamente o quadro mais bonito que ela pintou até então. Fica muito empolgado. Ele olhou para o quadro e enxerga ali um índio canibal. Tinha acabado de ler o livro do Hans Staden, a história do alemão que quase foi devorado por índios canibais, que eu contei no episódio 3.4. E aí ele entrou nessa linha de interpretação. Mais tarde, escreve o Manifesto Antropofágico, que é outro marco da literatura modernista, reforçando essa ideia de repensar a dependência cultural brasileira por aquilo que vem de fora. Enfim, hoje o Abaporu está exposto no Malba, em Buenos Aires. É a obra brasileira mais valiosa, com um valor estimado em 40 milhões de dólares. Em algum momento o governo brasileiro, não o governo atual, o governo de Bolsonaro, que tem repulsa pela arte, mas outros governos pensaram em repatriar a obra, mas o atual proprietário da obra disse que a sua venda está fora de cogitação. Conta-se que o despertar dos modernistas para retratar o Brasil veio de um francês. Tarsila vinha de uma família rica, ela era filha de um dono de várias fazendas de café, então ela frequentava bastante a Europa e morou durante muito tempo na França. Lá ela estudava arte, dava muitas festas, recebia as pessoas com café brasileiro, doce de leite, cigarro de palha, cachaça, enfim. Aí certo dia ela traz um amigo francês chamado Blaise Cendrasse e eles começam a viajar pelo país.
O francês, a Tarsila, o Oswaldo e o Mário vão no Rio de Janeiro durante o carnaval, aí depois vão a Minas Gerais, onde a Tarsila volta a ver as cores vibrantes da natureza, coisa que amava quando criança. E esse francês provoca os modernistas, né? O que vocês querem com a Europa se vocês têm o Brasil, gente? Essas cores, essas paisagens. Bom, dessa viagem mesmo, surgem vários esboços que mais tarde se tornam a base de muitas pinturas da Tarsila, sempre com cores vibrantes, a presença da natureza. Ela também desenvolveu interesse pela industrialização e o seu impacto na sociedade brasileira, o que pode ser observado em pinturas relacionadas com a cidade de São Paulo, especialmente no quadro Operários, em que ela pinta um grande grupo de trabalhadores. São vários rostos, se vê uma grande diversidade étnica, numa forma de representar que ali havia gente de todos os cantos do Brasil e do mundo, se vê fábricas ao fundo, enfim. Eu vou postar algumas dessas obras no meu Instagram também, @FalaGringoPodcast. Segue lá, tá bom? Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. O poeta come amendoim, de Mário de Andrade. Bom, gente, agora eu quero falar de outro artista, um pintor que também ficou muito conhecido internacionalmente, que é o Cândido Portinari. O modernismo, por ter durado muito tempo, é classificado em 3 fases, 3 momentos, e as obras de cunho modernista do Portinari aparecem mais frequentemente na segunda fase, uma fase em que o movimento já está mais consolidado e as obras dialogam bastante e de forma mais madura com a representação do povo e a sociedade brasileira. O Cândido Portinari nasceu numa fazenda de café no interior de São Paulo. Ele tinha esse sobrenome porque era filho de uma família de imigrantes italianos que trabalhava nas lavouras de café no interior do estado. Nesse período, a economia do Brasil girava em torno da produção de café e leite, e vieram muitos imigrantes europeus para trabalhar nessas lavouras de café aqui, principalmente gente vindo da Itália. Isso trouxe contribuições imensas para a cultura brasileira e também para o nosso idioma. E um spoiler, será o assunto de um episódio que vem aí. Mas voltando a falar do Portinari, ele ainda muito jovem ajuda na restauração de uma igreja lá na sua cidade, Brodowski, no interior de São Paulo. Um grupo de pintores e escultores italianos vai fazer esse trabalho na igreja da cidade e convida o garoto a participar do trabalho de restauração e pintura. Já é um dos primeiros indícios do talento de Portinari. Mais tarde ele se muda para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, onde rapidamente chama a atenção dos professores, dos colegas e da imprensa pelas obras que produz. Ele participa de um concurso na escola e o prêmio é uma viagem para a Europa, o que seria um ponto de virada na carreira do artista também. Porque você sabe, passa um tempo morando na França, aprende várias técnicas e essa distância do Brasil desperta nele o interesse em representar o país no seu trabalho também. Sempre essa coisa, né? Você passa um tempo fora e depois fica com saudade do país, aí volta todo inspirado. Quando ele volta ao Brasil, passa a focar nessas temáticas em obras como O Lavrador e Retirantes. Em O Lavrador, Portinari representa um trabalhador rural das fazendas de café. Esse é um tema que foi muito frequente no trabalho do artista devido à sua origem familiar e às suas vivências. Bora fazer mais um jogo de imaginação? Nessa pintura, o lavrador se vê um homem negro ao centro, olhando para o lado direito, com expressão como se tivesse preocupado. Eu não vejo tristeza, mas sobretudo preocupação. Ele veste uma calça branca e uma camisa num tom de rosa ou lilás. Ele está descalço, o que de alguma forma representa a precariedade do trabalho.
O personagem segura uma enxada com a mão direita, ou seja, um objeto usado para cavar, arar a terra, e nessa pintura os pés e as mãos do trabalhador também são representados desproporcionalmente em relação ao restante do corpo, grandes, mais uma vez reforçando o trabalho braçal do homem do campo. Tem um trecho de uma entrevista que o Portinari diz assim: impressionava-me os pés dos trabalhadores das fazendas de café, pés disformes, pés que podem contar uma história. Confundiam-se com pedras e espinhos, pés semelhantes aos mapas, com montes e valas, vincos como os rios. Bom, voltando a falar da tela, próximo ao personagem, do seu lado esquerdo, se vê com certo destaque uma árvore cortada pelo tronco, uma forma de representar o desmatamento causado por plantações de café, né? Um assunto que àquela época já começava a chamar a atenção da sociedade brasileira. Ao fundo se vê plantações de café, um trem de ferro com 4 vagões soltando fumaça pela chaminé, uma forma de representar o escoamento da produção de café, a saída, a venda do produto. Mais tarde, Portinari passa por uma fase de pintura mais dramática, vamos dizer assim. Alinhado com os movimentos que também acontecem na literatura, o pintor passa a retratar as mazelas sociais do país, principalmente a fome, em obras como Criança Morta e Retirantes. Nesse quadro, Retirantes, a gente vê uma família de 9 pessoas, 4 adultos e 5 crianças. Todos estão abatidos, magros, uma das crianças nos braços da mãe, sem força nem mesmo para andar, de tão magra. A expressão é de desespero e desolamento. A paisagem é quase que desértica, não se vê nenhuma árvore, apenas ossadas de animais mortos que ficaram pelo caminho e urubus voando no céu. Eu fiquei paralisado quando vi essa pintura real pela primeira vez. Eu já a conhecia, afinal, ela frequentemente aparece nos livros didáticos da escola para ilustrar seja o período modernista, seja para ilustrar a seca dos anos 30 no Nordeste, mas quando eu vi aquele quadro ali na minha frente, o quadro original, eu fiquei muito impactado, sem palavras. Por favor, não estou querendo parecer cult aqui nem nada. Como eu disse, nem entendo muito de arte, mas o Portinari sim entende, né? E certa vez ele disse, uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Ou seja, eu estou apenas descrevendo o impacto dessa obra, que é muito bem feita e é capaz de evocar muita empatia pelos personagens que foram retratados. Em resumo, uma pintura que fala o coração. Portinari pintou quase 5.000 obras e conseguiu prestígio nacional e internacional, dificilmente igualado no Brasil. Morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, intoxicado pelas tintas que utilizava. Na época, estava dedicado a preparar uma grande exposição de cerca de 200 obras a convite da Prefeitura de Milão, na Itália. Retirantes e outros quadros de Portinari, como o Lavrador também, estão expostos no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Fazem parte da coleção permanente. O MASP é um dos museus de arte mais importantes do Brasil. Se você visitar a cidade, não perca a oportunidade de dar uma passadinha lá. Tem um acervo gigante, conta com obras de artistas do mundo inteiro, como Picasso, Da Vinci, Frida, Monet, Van Gogh. E, claro, também tem muitas obras de pintores brasileiros, especialmente pintores modernistas. Outro museu essencial a ser visitado em São Paulo é a Pinacoteca do Estado de São Paulo. É isso, gente. É complicado abordar o tema da arte sem um recurso visual, né? Mas eu tentei aqui falar principalmente dos artistas que mais se destacaram, os pintores e escritores também, e no caso da Tarsila e do Portinari, porque são 2 nomes importantes e de maior notoriedade mundial. A chance de vocês verem o trabalho desses artistas em museus espalhados aí pelo mundo é alta, principalmente o Portinari, porque ele produziu muita coisa. Se você quiser saber mais sobre modernismo ou os artistas modernistas do Brasil, vai lá no Google, coloca modernismo no Brasil e vai aparecer muita coisa para você descobrir. Nesse episódio você ouviu bastante vocabulário relacionado à arte,
exposições, interpretação de pinturas. Outra coisa que eu não sei se você percebeu é que geralmente a gente usa o tempo presente para descrever uma obra, né? Nesta obra se vê tal coisa, se nota isso, as cores são assim, o personagem está deste lado, ele olha para o lado direito ou esquerdo. Então a gente está sempre usando tempo presente. É um tempo legal para a gente descrever pinturas, descrever obras de arte. Agora eu separei 2 expressões idiomáticas bem legais que traduzem esse espírito subversivo dos modernistas, mas são especialmente aplicadas quando a gente quer se referir a crianças. A primeira é pintar o 7. Essa expressão está muito relacionada à bagunça e é principalmente usada para falar sobre o comportamento das crianças, como eu disse. Então, se alguém diz que as crianças estão pintando o 7 na escola, não é de uma aula de arte que estamos falando, mas sim que as crianças estão sendo bagunceiras, desobedientes, brigando talvez, ou se comportando de uma forma diferente do esperado. Então isso é pintar o 7. Outra expressão que tem um significado muito parecido é fazer arte. Essa expressão é menos usada hoje em dia, eu tenho a impressão, faz tempo que eu não ouço alguém falar, mas também é sobre um comportamento fora do esperado. Se as crianças estão caladinhas, é melhor dar uma olhada, porque elas podem estar fazendo arte, ou seja, estão fazendo alguma bagunça. Minha avó usava bastante essa expressão, porque eu e meu irmão gostávamos muito de fazer arte com carvão nas paredes dela. Saudade desse tempo. Bom, nós estamos agora no comecinho de fevereiro de 2022, né? Eu vou passar esse mês de fevereiro e o início do mês de março em São Paulo. Então vou passar uns dias na capital São Paulo. Se alguém quiser me encontrar lá pra gente bater um papo, se conhecer, tomar um café, fala comigo pelo Instagram que a gente marca um local e aí a gente faz esses encontrinhos que eu já disse que gostaria de fazer com vocês, tá bom? É só me avisar. Gostou desse episódio? Compartilhe nos seus stories, deixe uma avaliação 5 estrelas no seu aplicativo de podcasts. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português e cultura brasileira. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!